palavra que eu quero compartilhar com você está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 11. E o texto diz assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e da expectativa do povo judeu. Esse texto tem uma história que começa, na verdade, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no final do capítulo 11. A Bíblia, quando foi escrita originalmente, ela não foi escrita com capítulos e versículos. E que, portanto, as divisões de capítulo e versículo que pretendem separar assuntos, muitas vezes erram. E um assunto que começa num capítulo anterior não parece ter começado no capítulo anterior por causa da divisão. E esse é um dos casos. Quando esse texto, ou quando esse assunto começa, Lucas chama a nossa atenção em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 a 30, onde Lucas coloca a história assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, com letra maiúscula, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, versículos 29, cada um, conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Ágabo, o profeta, disse aos irmãos de Antioquia que estava chegando uma grande crise mundial, uma grande crise sobre o mundo romano. E a crise veio. E esses irmãos da região de Antioquia, que eram irmãos ricos, irmãos prósperos financeiramente, resolveram que eles iam se preparar para socorrer os irmãos da região da Judéia, porque os irmãos da região da Judéia estavam passando um perrengue financeiro. Nós trabalhamos esse tema para ajudar você a entender que crises mundiais não acontecem uma vez só na vida. Que crises mundiais acontecem na vida de todo mundo, inclusive na vida dos crentes. Que o povo de Deus, do Novo Testamento, o povo cheio de Deus, o povo que buscava Deus, o povo da igreja primitiva, estavam num mundo e o mundo estava em crise, portanto, eles estavam lidando com isso. Eu quero chamar sua atenção para o versículo 11. O versículo 11 diz: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Eu quero prosseguir esse entendimento, ajudando você a perceber como o povo de Deus, da igreja primitiva, lida com um tempo de crise. E por quê? Porque não tem sido fácil para você, enquanto povo de Deus, enquanto gente que ama Jesus, enquanto gente que leva a Deus a sério, não tem sido fácil para você digerir o tempo de crise. E essa angústia, essa tensão que você está vivendo, que é piorada quando você vai para a mídia e percebe que os governos estão disputando e jogando jogo de interesse. O poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, o poder do federal, o poder do estadual, o poder do municipal, os poderes estão em conflito, porque no meio da crise o poder fica mais poderoso. E aí a sua cabeça pira e você fica se perguntando: meu Deus, que mundo louco! E eu quero ajudar você a entender que esse mundo louco também estava sendo vivido em Atos capítulo 12. A igreja primitiva também estava no meio de uma crise mundial. A crise mundial era a fome, mas para a igreja aquilo era o de menos. Dos problemas, o menor era a fome. E sabe por quê? Porque enquanto a fome se estabelece na região,
os poderosos estão se aproveitando da crise para levar vantagem. E isso traz problema para a igreja daquele momento. Mas eu não quero apenas ajudar você a entender que eles estão vivendo uma coisa parecida com a gente. Eu quero ajudar você a observar como é que eles lidam com isso, para a gente aprender e lidar também. O povo de Jerusalém está sendo perseguido pelo Sinédrio. E quando você lê povo judeu nesse texto, não é uma raça, é o Sinédrio. É a organização da religião trabalhando para alcançar seus interesses. Foi por causa dessa pressão feita pelo Sinédrio que Tiago menor foi morto e Pedro foi preso. E eu quero chamar sua atenção para o versículo 11, para você observar a fala de Pedro. Pedro diz assim: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Em que momento Pedro diz isso para você se localizar na história? Eu sei, você já leu o texto, Atos capítulo 12, eu sei que você sabe que quando a crise de fome, quando a crise mundial começa no final do capítulo 11, paralelo à crise, começa também uma perseguição por parte de Herodes o Grande, não Herodes Agripa. Herodes o Grande foi o avô dele. Começou uma perseguição e essa perseguição era sustentada pela pressão feita pelo Sinédrio. E você sabe que Tiago foi preso e morto à espada, decapitado. Logo depois Pedro foi preso, ficou na prisão. E você sabe que lá na prisão Deus enviou um anjo escapista, um anjo com capacidade de escapar de prisões onde escapar não era possível. O anjo escapa de 4 escoltas de 4 soldados, eram 16 soldados ao redor, vigiando e se revezando continuamente para que Pedro não fugisse. E o anjo entrou e salvou Pedro assim mesmo. É nesse momento em que Pedro sai na rua, que ele finalmente foge da prisão, é que ele diz assim: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou de Herodes e da expectativa dos judeus. Eu quero ajudar você a entender uma coisa importante nesse texto. Pedro se preocupa muito mais com como as pessoas reagem à crise do que com a crise. Nota que quando Pedro vai falar no versículo 11, Deus me salvou, ele não se preocupa em dizer Deus me salvou da fome. Deus me salvou da crise mundial. Não, ele se preocupa em dizer assim: Deus me salvou do Sinédrio e de Herodes. Deixa eu te contar uma coisa. Em tempos de crise, a nossa reação à crise é mais perigosa do que a própria crise. É por isso que governantes, desde que o mundo é mundo, antes que uma crise se torne pública, os governantes estudam todas as probabilidades de resolver a crise sem torná-la pública. Porque ao tornar uma crise pública, a reação do povo pode piorar a crise em muito. Pedro está dizendo que o verdadeiro problema para ele naquele momento não era a fome mundial que estava abrangendo aquela região. O verdadeiro problema para Pedro naquele momento foi como o Sinédrio reagiu, jogando o jogo de interesse para tirar vantagem da situação. Para Pedro, o grande problema foi como Herodes Agripa reagiu àquela situação para tirar vantagem da situação. Para Pedro, o problema real não era a fome. Mas ele está dizendo assim: agora eu sei que o Senhor enviou o anjo
e me livrou dessas coisas. Registra isso. Pensa primeiro em como você está reagindo à crise. Depois pensa na crise. A crise é o menor dos seus problemas. Como você reage a ela é seu verdadeiro problema. Guardou isso? Beleza, posso ir para o próximo. Pedro está dizendo assim: agora eu sei verdadeiramente. O que ele quer dizer com agora eu sei verdadeiramente? Agora ficou provado que Deus me livrou. Por que Pedro está dizendo isso? Porque até aquele momento, Pedro não sabia se Deus ia livrá-lo. E Pedro não estava nem um pouquinho preocupado com isso. Você precisa encaixar essa fala de Pedro. Agora eu sei que Deus me livrou no contexto geral. E qual é o contexto? O contexto é: ontem Tiago foi morto. Semana passada Tiago foi morto. Pedro está preso. Qual é a dedução mais lógica? Vão matar ele também. Pedro sabe que tanto o sinédrio judeu quanto o poder político de Herodes estavam envolvidos em fazer o que fosse necessário para tirar a vida dele. Mas só quando ele sai é que ele sabe o plano de Deus era me tirar da prisão. Por quê? Porque vai que o plano de Deus é que eu morresse lá. Pedro estava contando com isso. Mas é mais profundo ainda. Pedro não só estava contando com isso. Pedro tinha aceitado isso como coisa normal. E aqui eu quero ajudar você a pensar nisso. Porque quando o anjo chegou lá para salvar Pedro, Pedro primeiro estava dormindo, roncando, algemado entre dois soldados. Pedro não estava acordado, não estava ansioso, não estava preocupado, não estava clamando por misericórdia: Senhor, salva a minha vida, Senhor, não me deixa morrer. Não! Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. E o anjo tem que acordar Pedro com força. Ô Pedro, Pedro, ô Pedro. Ainda bem que o anjo era especialista em escape. Senão ia ter que acordar todo mundo para acordar Pedro. Pedro estava dormindo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te perguntar. Você está dormindo nessa crise? Se você não estiver dormindo, pelo amor de Deus, vai dormir. Pedro não fica sabendo que ele vai escapar até ele estar fora da prisão. Mas lá dentro da prisão, enquanto ele sabe que vai morrer, talvez no dia seguinte, naquela noite, Pedro dorme, descansa, algemado entre dois soldados. E estar algemado não o atrapalhava. Ele dormia, tranquilo, sossegado, em paz. E o anjo tem que acordar ele. Eu gosto da fala do salmista no Salmo 127. Versículos 1 e 2, o salmista diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os funcionários. Na sequência disso, versículo 1 e 2, ele fala: se o Senhor não guardar, não adianta você guardar. Se o Senhor não edificar, não adianta você edificar. Na sequência disso, o salmista coloca as coisas assim: inútil vos será acordar de madrugada, repousar tarde, comer um pão penosamente granjeado, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. O que o salmista quer dizer é que a capacidade de dormir no meio da crise está diretamente atrelada com a nossa capacidade de nos unir a Deus quando Ele estiver construindo e nos unir a Deus quando Ele estiver destruindo.
nos unir a Deus quando Ele estiver guardando e nos unir a Deus quando Ele estiver invadindo. Sabe, construir e guardar é a fonte geral da angústia humana. A maioria de nós está angustiado porque tem coisas para construir e não está dando conta de construir. O restante de nós está angustiado porque construiu alguma coisa, construiu uma casa, construiu uma família, construiu um bem, construiu uma empresa, construiu um negócio e agora ele tem que proteger. Então, ou você está construindo ou está protegendo o que construiu, e isso angustia. E aí o salmista diz, sabe qual é o segredo para dormir no meio da crise? Se o Senhor não estiver construindo, meu filho, para de se angustiar. Você não constrói nada sozinho, você só constrói se Deus estiver construindo com você. Se Deus está desconstruindo, pega uma marreta e vai desconstruir com Ele. Pronto, falei. Pastor, eu já construí, Deus me abençoou, eu construí, agora eu estou na angústia para proteger, porque o que eu construí está em risco. Meu filho, pergunta, Deus está guardando o que você construiu? Se Deus estiver, junte-se a Deus e guarde também. Se Deus não estiver guardando, junte-se a Deus e gaste. A angústia que faz as pessoas pararem de dormir está ligado a não conseguir relaxar e confiar que Deus sabe a hora de construir e a hora de destruir. Deus sabe a hora de guardar e a hora de invadir. E muitas coisas na sua vida podem estar produzindo angústia porque você não consegue relaxar. Pastor, eu tenho uma empresa e aí eu estou com medo dos destinos da minha empresa. Não tenha medo, você e a sua empresa são de Deus. Mas pastor, e se Deus estiver trabalhando para destruir a minha empresa? Meu filho, se una a Ele, vai destruir também. Porque Deus não faz nada sem propósito. Se Deus está destruindo a sua empresa, Ele tem um plano. Quantas vezes na história um problema grandioso se revelou uma oportunidade maravilhosa no outro caminho? Quantas vezes gente ficou desempregada e ficou magoada, ferida por causa do desemprego e descobriu que foi aquele desemprego que o colocou numa posição muito melhor ali na frente. Então escuta o que eu estou te falando. Para de resistir a Deus. Se Ele estiver construindo, constrói com Ele. Mas se Ele estiver destruindo, destrói com Ele. Se Ele estiver guardando, guarda com Ele. Mas se Ele estiver invadindo, ou se Ele estiver deixando de ser invadido, deixa também. Aprende a confiar que não importa para onde Deus está colocando as coisas para andar, está indo na direção certa. É por isso que o salmista fala no versículo 3 do Salmo 127, que aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Você está dormindo na crise? Pedro estava. Pedro dormiu na crise. Quando o anjo chegou, eu fico imaginando o anjo parado ali, cheio de orgulho. Porque os anjos têm orgulho de gente que tem fé. Se você estiver pensando que o anjo ficou chateado porque Pedro é um preguiçoso, no meio de uma crise dessa está dormindo, escuta, o anjo ficou orgulhoso. Pedro está dormindo. E o anjo teve que acordar Pedro. Mas, além de Pedro estar dormindo, o versículo 11 ajuda a gente a entender que Pedro dorme sem saber o que é que Deus planejou. Porque se você acompanhou o texto do capítulo 12, você vai perceber que o anjo chega, Pedro está ali algemado. O anjo chega, acorda Pedro. Quando Pedro acorda, Pedro ainda está algemado. É quando o anjo fala assim: veste a sua roupa e me segue.
é que Pedro percebe que a algema caiu. A algema caiu, Pedro levantou, pegou a capa, vestiu. O anjo começa a andar. Quando o anjo chega na frente da primeira porta, 2 guardas estavam lá. Os guardas pareciam hipnotizados, não viam Pedro, nem viam o anjo. O portão abriu automaticamente, os guardas não viram o portão abrir. Pedro e o anjo passam, o portão fecha. Enquanto isso está acontecendo, a algema cai, Pedro veste a roupa, a porta abre automático, Pedro passa, o primeiro portão, o segundo portão. Enquanto Pedro está andando atrás do anjo, na mente de Pedro tem uma coisa acontecendo. A gente só vai descobrir isso lá fora. Pedro está pensando assim: eu acho que eu estou tendo uma visão. O meu espírito está saindo junto com o anjo. O anjo quer me mostrar alguma coisa. O anjo vai revelar algo para mim. E Pedro está andando atrás do anjo. Abre o primeiro portão, o segundo portão, o terceiro portão, o quarto portão. E aí Pedro sai na rua. E quando ele sai na rua, o vento frio da madrugada sopra o rosto dele, esfria o corpo. Ele se aconchega na sua capa e diz: eu estou do lado de fora mesmo. Meu espírito não ia sentir frio. Eu estou aqui fora. Até Pedro sentiu o frio da madrugada. Na cabeça dele, ele tem certeza que ele vai morrer igual Tiago. Mas sabendo que vai morrer igual Tiago, como é que Pedro reage? Ele dorme. Só agora eu sei que na prática, efetivamente, o Senhor me livrou da expectativa de Herodes e de todo o povo judeu. Quando Pedro diz, agora eu sei verdadeiramente, primeiro ele está dizendo que ele pode dormir no meio da crise. Segundo, ele está dizendo que ele pode aceitar, seja para que lado a crise levar as coisas. Sei verdadeiramente implica na fala de Pedro que Deus podia livrá-lo de outras formas. Essa palavra verdadeiramente tem a ver com efetivamente. Do ponto de vista da matéria, do ponto de vista da mentalidade humana. Pedro está dizendo assim: agora eu entendi que o que Deus ia fazer comigo implicava em uma libertação física. Verdadeiramente tem a ver com, não foi algo espiritual. Sabe o que isso significa? Que Pedro estava preparado para outros tipos de livramento. Para um tipo de livramento que não se encaixaria no verdadeiramente. Pedro está pronto, está aberto para um tipo de livramento que não é o que ele queria, ou que não é o que as pessoas chamariam de livramento verdadeiro. Por exemplo, Pedro podia morrer igual Tiago morreu. E ele estava livre para aceitar isso. Se tiver que morrer, eu posso morrer. Por quê? Porque eu sou de Deus. E não importa o que Deus está fazendo no meu tempo, eu sou de Deus. Registra isso. Sabe o que conta ponto? Não é a crise, é como você reage nela. Pedro dorme na crise. Pedro aceita o que tiver na crise para ele. E Pedro está pronto para, se ele for morto igual Tiago, ele vai deixar sua carta de despedida para os irmãos, dizendo assim: irmãos, graças a Deus, eu estou tão feliz, meus irmãos, porque Deus bondosamente me livrou, e hoje eu vou ser morto. Paulo escreveu uma carta assim. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele escreve assim: já muito tempo depois, houve uma perseguição. Nero lançou uma perseguição gratuita contra a igreja na cidade de Roma, outro lugar. E nesse mover das coisas, Paulo é preso e é condenado à morte. E dessa vez Paulo vai morrer mesmo. Já tinha sido dito para ele que chegou a hora dele. Então ele escreve uma carta dizendo: eu
combati o bom combate, acabei a minha batalha e guardei a minha fé. E agora eu estou ansioso para receber a coroa que me está guardada, preparada pelo meu Senhor. Pedro, naquela noite em que o anjo chegou para tirar ele estava doido para escrever uma carta igual a de Paulo. Pedro não estava choramingando pelos cantos, reclamando da vida e perguntando: cadê Deus que não se importa? Cadê Deus que não fez alguma coisa? Cadê Deus que deixou o Tiago menor morrer? Cadê Deus que não livra a gente da fome? Parece que as coisas complicaram cada vez mais. A fome se juntou a Herodes, a fome se juntou ao Sinédrio. A fome está fazendo mal para a gente. Cadê Deus? E talvez um complicador aqui que você não perceba no texto, e eu quero abrir um parêntese, eu vou voltar para esse ponto do cadê Deus, mas eu quero abrir um parêntese para ajudar você a entender um ponto importante. Os judeus desse texto não era falsa religião, não, era religião de verdade. E eu digo isso porque quando a gente é atacado no meio da crise por irmãos, a gente tende a chamar os irmãos de falso profeta. Porque se fosse de Deus de verdade, meus irmãos, eles não fariam mal para a gente. Mas eu quero te contar que esses judeus aqui eram o povo da família de Jesus. Era gente descendente de Abraão. Era o povo de Israel. Era o povo da promessa. Você achou que na hora da crise, o que vem de pior à tona é só na vida de gente que não é crente? Não! Isso vem, o pior do ser humano vem à tona no tempo da crise, no coração de pastor, de líder, de ministério de louvor. O pior do ser humano vem à tona para todo mundo, inclusive para os crentes. E talvez a dor fosse maior no coração desses irmãos, por eles saberem que é justamente o povo dele que está incitando Herodes contra eles. Que é justamente gente que clama ao Deus de Abraão, que está incitando Herodes contra eles. E sabe, quando você interpreta os tempos do Novo Testamento, você percebe que não era muito diferente dos nossos dias, não. Não. O povo de Deus, que era o povo de Israel na época, estava faccionado. E todos eles eram o povo de Deus. Entre o povo de Deus tinham os saduceus, que eram os donos da filosofia e do poder em geral. Tinha os fariseus, que eram os mais fervorosos, os que se gabavam de fazer a coisa andar direitinho. Tinha os herodianos, que botavam política na história. Tinha os essênios, que se separavam de tudo e buscavam a Deus com fervor mais longe do mundo. O povo de Deus naquela época estava faccionado. E no meio dessas facções, eles falavam mal uns dos outros. E na hora da crise, a crise era instrumento para que essa facção atacasse aquela. E a igreja de Jesus, naquele momento da história, estava sendo enxergado, pelo menos pelos que viviam isso, como uma dessas facções. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Esses discípulos de Jesus naquela época, eles não entendiam que Jesus veio, criou uma nova religião e que a religião anterior era do diabo. Não. Eles não entendiam assim. Essa mentalidade de tem uma nova religião agora, isso veio muito tempo depois, séculos na verdade. Naquele momento, para Pedro, Tiago e João, o judaísmo ainda era a religião deles. E no coração deles, Jesus era o Jesus dos judeus. E é justamente daquele meio
que vem a perseguição. Eu estou abrindo esse parêntese para ajudar você a entender que no meio da crise, às vezes, quem é usado para machucar a gente, quem é usado para perseguir a gente, quem é usado para jogar o jogo de interesse e fazer mal a gente, não é gente do outro lado da força, não. Às vezes é gente desse lado da força. Não foram os judeus que mataram Tiago Menor, foi Herodes Agripa. Mas foram os judeus que envenenaram Herodes Agripa, que pressionaram Herodes Agripa, e Herodes Agripa matou Tiago Menor. Não foram eles que prenderam Pedro, mas foram eles que fizeram a pressão, que jogaram o jogo de interesse no meio da crise. Escuta isso. Às vezes, a perseguição, às vezes o mal, vem do seu irmão. Por que eu estou abrindo esse parêntese? Porque talvez você esteja pensando assim: pastor, se fosse só a crise, eu até que ia dormir em paz essa noite. Mas eu não consigo dormir pensando que o meu próprio irmão, pastor. Meu filho, na crise, você tem que dormir mesmo quando é seu irmão que te atacou. Mas foi meu irmão, pastor, perdoa seu irmão. Rapaz, você está no meio da crise, você precisa de Deus. E para Deus operar no seu coração, vai dormir. Fechei o parêntese. Escuta isso. Pedro sai da prisão, aceitando tranquilamente que existe um mal que vai vir sobre a minha vida e que eu vou aceitar por causa de Deus. O quadro que eu quero pintar para você nesse texto é o quadro da aceitação, contrário à reação normal que os crentes estão tendo diante da crise mundial. O que eu quero pintar para você é a tranquilidade com que Pedro lida com as questões muito parecidas com aquelas que nós estamos vivendo. A gente está vivendo a mesma coisa. Então, Deus espera que a gente reaja do mesmo jeito.